Você não quer o seu leitor abandonando o seu livro ao ler a primeira página, não é? A abertura incorreta não significa que a história é ruim ou que você é um mau escritor, mas mesmo assim pode afastar o leitor. Fica aqui comigo e vamos ver o que uma primeira página pode ter para manter o leitor firme na leitura da sua história. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Você já largou o livro na primeira página? Já ficou preso em um pelo que leu em uma? Esse é o poder da primeira página. Ela é a primeira impressão que o leitor tem sobre a obra. É a primeira oportunidade que o autor tem de envolver o leitor e criar uma conexão. Se a primeira página não for forte o suficiente, o leitor pode desistir da leitura e não ter o interesse em saber o que acontece a seguir. Além disso, a primeira página também pode dizer muito sobre o livro e o próprio autor. Ela pode revelar o gênero da obra, a ambientação da história, a personalidade do protagonista e outros elementos importantes que podem atrair ou afastar os leitores. Por todos esses motivos, é essencial que você dedique tempo e esforço para escrever uma primeira página de qualidade. Ela pode fazer toda a diferença no sucesso do livro e na conexão emocional do leitor com a história e os personagens. Você lembra da primeira página de Dom Casmurro, de Machado de Assis? Ela começa com a frase: "Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembranças estas memórias póstumas." Essa introdução já sugere a morte do narrador e o caráter melancólico da história que virá a seguir. Além disso, a escolha da palavra verme e a referência a carnes frias sugerem um tom pessimista e sombrio que caracteriza a obra como um todo. Mas além de apresentar a própria história, o início do livro pode mostrar muito do autor também. Na primeira página do livro On the Road, de Jack Kerouac, começa com a frase: "Eu primeiro conheci Dean, não muito tempo depois que a minha mulher e eu nos separamos." Essa introdução reflete a própria vida boêmia e aventureira de Kerouac e estabelece seu estilo de escrita espontâneo e fluido. Bom, vistos esses exemplos, vamos aprofundar como você pode trabalhar a sua primeira página para cativar o seu leitor e prendê-lo na leitura para seguir adiante. Mas antes, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. Com isso, você ajuda o canal a trazer cada vez mais conteúdo e não perde nenhum vídeo para evoluir cada vez mais a sua carreira como escritor. E nada como falar da primeira página para evoluir na escrita, né? Afinal, existem várias técnicas que você pode usar para prender a atenção do leitor na primeira página. Uma das mais eficazes é começar a história com uma cena de ação ou um evento emocionante que deixe o leitor curioso para saber o que acontecerá a seguir. Isso pode ser feito através de um diálogo interessante, uma descrição intrigante ou um acontecimento inesperado. Como exemplo, temos Stephen King e o começo do livro O Iluminado. O livro inicia com o protagonista Jack Torrance sendo entrevistado para o cargo de zelador em um hotel isolado nas montanhas. A cena já cria um ar tenso e desconfortável, sugerindo que algo de errado está acontecendo desde aquele momento. Além dessa técnica, você pode apresentar uma personagem ou uma situação inusitada. Por exemplo, a primeira página do Apanhador no Campo de Centeio de Salinger, que começa com a frase:
Se você quer mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que provavelmente vai querer saber é onde eu nasci e como foi a minha infância, o que os meus pais faziam antes de me terem e coisas desse tipo, mas eu não vou entrar nisso se quer saber a verdade. Essa introdução enigmática desperta a curiosidade do leitor e o incentiva a continuar a leitura para descobrir o que aconteceu. Afinal, nada mais convidativo para continuarmos do que uma negação, não é? Outra técnica que você pode usar é criar uma descrição para criar uma imagem vívida da cena. Por exemplo, a primeira página de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O livro começa com a frase: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou para conhecer o gelo. Essa descrição poética e evocativa cria uma imagem visual forte, mas que intriga. Assim, o livro acaba prendendo o leitor, que continua a leitura para descobrir o significado por trás dessa abertura. Mas, além de prender a atenção do leitor, essa passagem também traz um tom meio surreal e nostálgico para o início, certo? E esse é um elemento essencial para uma primeira página também, estabelecer o tom da história. Isso envolve a escolha das palavras, a estrutura da frase, o ritmo e outros aspectos da escrita que podem criar uma atmosfera e uma sensação no leitor. A primeira página de O Sol é para Todos, de Harper Lee, começa com a frase: quando finalmente alcançou a porta da frente, foi pelo corredor escuro que viu um raio de luz. Essa introdução cria um tom de mistério e suspense que se mantém ao longo da obra, além de estabelecer o estilo narrativo, descritivo e detalhista de Harper Lee. A escolha do tom e do estilo também pode variar de acordo com o gênero literário. Por exemplo, a primeira página de A Dança da Morte, de Stephen King, começa com a frase: o mundo se acabou de modos tão diferentes que foi impossível encontrar um único mecanismo ou processo de destruição que fosse comum a todos eles. Essa introdução estabelece o tom apocalíptico e sombrio do livro, além de refletir o estilo de escrita imersivo de King. Esse estabelecimento de tom e estilo auxilia na criação de uma atmosfera e uma sensação de expectativa no leitor. É uma oportunidade para o escritor estabelecer a sua voz literária e transmitir os elementos fundamentais da obra, como o gênero, a temática e o tom em que a história é contada. Por isso, cuide ao escolher as palavras e construir a primeira página para que ela seja um convite adequado para a história que está por vir. De nada adianta conquistar o leitor da primeira página para que a história siga um ritmo totalmente diferente em seguida. Depois do ritmo e estilo, outro elemento importante é a apresentação dos personagens principais. É nessa etapa que o leitor começa a ter uma ideia de quem são os personagens que irão acompanhá-lo durante a história. Através das suas ações, personalidades, descrições e diálogos, o autor pode construir personagens que sejam identificáveis. Em A Revolução dos Bichos, de Orwell, conhecemos na primeira página os porcos líderes que seriam os principais responsáveis pela organização do levante contra os humanos. Apesar da importância desse elemento, cuide para não sobrecarregar o leitor com muita informação. A apresentação deve ser feita de forma sutil e com moderação, deixando espaço para que o leitor possa descobrir mais sobre os personagens ao longo da história. Outro elemento que normalmente vem junto com a apresentação dos personagens é a introdução do conflito ou problema central do livro. Afinal, é a partir daí que a história começa a se desenvolver, o leitor começa a se envolver com a trama. Na primeira página de O Senhor dos Anéis, de Tolkien, é mencionado o Anel, que é o objeto central da história e que precisará ser destruído. Em 1984, de Orwell, na primeira página, é mencionado o mundo controlado pelo Estado totalitário. A introdução do conflito pode ser sutil ou mais explícita, dependendo do estilo do autor e do gênero literário. No entanto, é importante que você cuide para não revelar demais da trama e não perder o interesse do leitor. Mostre elementos do conflito, mas dê espaço para que o leitor possa descobrir o todo durante a história. Assim, você desperta a curiosidade do leitor e o motiva a continuar lendo. Mas além das coisas que você pode fazer no início do livro, também há coisas que você pode cuidar e evitar. Para começar, você deve evitar informações desnecessárias.
Não sobrecarregue o leitor com muitas informações irrelevantes ou detalhes que não contribuem para a história. O foco deve estar em prender a atenção do leitor e introduzir a história, não em fornecer uma lista completa de fatos ou descrições. Junto disso, evite clichês. Não comece sua história com "era uma vez" ou "era uma noite escura e tempestuosa". Essas aberturas já foram usadas tantas vezes que parecem preguiçosas e pouco inspiradoras. Por último, cuide com um início muito lento. Evite começar a história com muitas descrições ou informações antes de chegar à ação. Se for trabalhar uma descrição, use através de acontecimentos da história, não apenas descrevendo o ambiente em si. Certamente isso irá cansar o leitor. Um exemplo de início de livro que evita esses pontos é a primeira página de O Grande Gatsby, de Fitzgerald. A abertura é curta e direta, estabelecendo o cenário e o tom da história. Ela começa com a seguinte frase: "Nos meus tempos de rapaz, quando era mais jovem e vulnerável, o meu pai deu-me um conselho que até hoje não me sai da cabeça. Sempre que te apetecer criticar alguém, disse-me, lembra-te de que nem todas as pessoas deste mundo tiveram as mesmas oportunidades e vantagens que tu tiveste." A frase é cativante, pois sugere que o narrador tem algo a dizer e o leitor fica curioso para saber mais. Por fim, lembre-se que a primeira página perfeita não vem fácil, mas você não precisa deixá-la impecável na primeira versão da escrita. Escreva como ela vem à sua mente, e na revisão e edição você testa novas aberturas que possam atrair ainda mais o seu leitor. Testar várias versões te auxilia a experimentar diferentes abordagens. Você pode trabalhar estilos e vozes narrativas para encontrar o que melhor funciona para a sua história. Em cada versão, você pode trabalhar diferentes aspectos da trama. Uma versão pode se concentrar na apresentação de um personagem principal, enquanto outra pode começar com um conflito e não com a personagem. A escritora J.K. Rowling é um ótimo exemplo de alguém que escreveu várias versões da primeira página. Em uma entrevista, ela revelou que escreveu a primeira página de Harry Potter e a Pedra Filosofal pelo menos 15 vezes antes de ficar satisfeita com o resultado final. E o resultado final a gente conhece, né? A prática leva à perfeição. Escrever várias primeiras páginas pode ajudar a aprimorar a sua escrita e a sua versão final da história. Mas não se preocupe em fazer tudo de uma vez. Edite e revise posteriormente. A escrita é um processo contínuo de aprimoramento e desenvolvimento. E aí, pronto para melhorar a sua primeira página? Me conta aqui nos comentários como você começou a sua última história ou como está pensando em começar a próxima. E se você quiser avançar além da primeira página do livro e está com dificuldade, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Nele você irá aprofundar o seu conhecimento e desenvolver a sua escrita e carreira, tendo suporte total durante 2 anos. E ainda pode sair publicado em uma coletânea de contos de forma gratuita. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e se torne um escritor melhor hoje mesmo. E se você quiser ver mais conteúdo sobre escrever o início da sua história, provavelmente você vai gostar desse vídeo aqui sobre o primeiro capítulo. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!